Não é de hoje que nós discutimos, debatemos, trazemos. A população, de modo geral, traz para as rodas de conversa a discussão em torno de fake news, desinformação e notícia falsa. O caso de uma jovem que infelizmente cometeu suicídio após a divulgação de uma fake news envolvendo uma suposta conversa dela com o humorista piauiense Whindersson Nunes levantou mais uma vez a discussão sobre os riscos das notícias falsas. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo ao vivo no nosso estúdio online a professora universitária e doutoranda em comunicação, a professora Marta Alencar, especialista, estudiosa, pesquisadora sobre fake news, desinformação, os impactos, os riscos desse cenário na atual sociedade. Professora, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. É um prazer falar com vocês em Picos. Professora, esse caso dessa jovem e envolvendo também o humorista piauiense Whindersson Nunes, infelizmente, todo esse cenário desse impacto da fake news é algo que lembra também o início da sua pesquisa. A professora Marta Alencar, inclusive, o mestrado dela e toda a pesquisa dela dentro desse âmbito da comunicação, né, professora? É um estudo de um caso muito parecido com esse também, onde uma pessoa, infelizmente, acabou perdendo a vida diante desse cenário de fake news. Isso mesmo, Clebson. O caso da Jéssica Canedo me lembra, de certa maneira, o caso da Fabiane Maria de Jesus, o primeiro caso de fake news no Brasil em que, de certa maneira, ocasionou uma morte, né, que foi em 2014, em Guarujá, em São Paulo. Isso, de certa forma, rete em relação ao caso da Fabiane, que foi uma fake, né, que no caso, numa página no Facebook, era uma página muito semelhante a essa do Choquei, no caso da Jéssica, e que, de certa forma, a população acabou linchando a Fabiane. No caso da Jéssica, o que a gente observa é que aconteceu no ambiente virtual, e o linchamento foi virtual, porque, de certa maneira, ela foi difamada, houve um discurso de ódio, e justamente por causa de uma fake news de uma página, no caso principal, que no caso é a Choquei, mas outras páginas que replicaram o mesmo conteúdo da Choquei e não verificaram o conteúdo, e acabou ocasionando a morte da jovem que não aguentou, não suportou ser tão difamada nas redes sociais digitais. Professor, o que a gente observa, infelizmente, a gente fala muito que a população ela passa a ter acesso, né, a plataformas, redes sociais, cada vez mais a gente fala que a população tem essa democratização, entre aspas, dessa comunicação, quando ela passa a ocupar esses espaços. Só que a gente observa também o risco, né? A gente lutou tanto para que essa população ela tivesse acesso a esses espaços de passagem de voz, só que hoje as próprias redes sociais, elas trazem um risco muito grande e prova disso é o caso da Jéssica, quando a gente observa perfis, por exemplo, de Instagram, perfis que se apresentam como de notícias e que ali eles estão quase todos os dias replicando notícias falsas. A senhora consegue observar, professora, o quanto que a internet, dentro dessa atual conjuntura contemporânea que a gente encontra cada vez mais, as pessoas tendo acesso a esses canais, a esses espaços, que a gente tem realmente um cenário perigoso, que a gente quase todos os dias se depara com situações de perfis ali divulgando notícias falsas e muitas vezes eles sabem que aquela notícia é falsa e que eles não conseguem medir o impacto na vida das pessoas, que pode uma pessoa acabar tirando a própria vida, alguém pode ser lixado de forma virtual ou até mesmo de forma física por causa dessa notícia falsa. Infelizmente, Clebson, é um cenário caótico e desinformacional que temos acompanhado nos últimos anos, né? E acaba piorando. E isso que você fala, de certa maneira, é uma reflexão em relação à própria questão da aprovação do PL das fake news. Porque se, de certa forma, houvesse essa aprovação, seria muito benéfico para a população. Vou explicar por quê. Porque, de certa maneira, o projeto de lei, né, o 2630, ele tem algumas regras bem rigorosas em relação a essa questão também da atuação das plataformas digitais. Principalmente com relação a essa questão de perfis com anonimato, né, que seriam essas contas que justamente são criadas para difamar,
né, para insultar, para promover discurso de ódio e desinformação. Então, se houvesse medidas mais rigorosas, porque no Brasil ainda não existe uma legislação específica, então, de certa maneira, poderia exigir mais de quem fosse criar um perfil, fornecer mais informações, e as plataformas têm um cuidado mais redobrado. Mas tem um cuidado? Tem. Embora, por exemplo, existe... se a pessoa se sentir insultada, se sentir difamada, se sentir, de certa maneira, que está uma página, um perfil promovendo discurso de ódio, ela pode acionar aí tanto a justiça na questão civil como criminal, né? Mas aí é que está a situação. Às vezes isso demora muito, às vezes as plataformas acabam dificultando esse processo. Então, com certeza, com esse projeto de lei haveria um mais rigor, porque, infelizmente, no cenário que nós estamos vivenciando hoje, existem pessoas que criam perfis, páginas, muitas vezes nessa questão do anonimato, porque justamente sentem que a internet é como se fosse uma terra sem lei. Mas existem, de certa maneira, ainda que o projeto de lei não tenha sido aprovado, 2630, algumas leis nesse sentido, né? Mas elas não são de fato específicas. Existe em relação à questão das eleições, que 2024 vai ter, e você sabe que já é um cenário preocupante, porque em 2024, se a gente está vendo aí o caso da Jéssica, né? Com essa situação que houve da Jéssica, inclusive há até o ministro da Justiça, que no caso maranhense, o Flávio Dino, e tantos outros que estavam defendendo, né, justamente a questão de que, de certa forma, houvesse uma celeridade em relação ao projeto até agosto de 2024, para justamente não ser um cenário tão caótico como já está sendo, como no exemplo da Jéssica, que infelizmente acabou falecendo, né, que não aguentou a pressão das fake news, porque justamente as redes sociais digitais acabam tendo a proliferação, a questão justamente da velocidade, da propagação em massa, que justamente uma fake news pode causar em relação à vida de uma pessoa. Professor, a gente tem observado o quanto também que trazer essa pauta para a discussão de um modo geral, e quando a gente fala também que a gente precisa que se crie políticas públicas também voltadas para esse cenário, a gente observa, por exemplo, no Piauí, a gente tem uma delegacia de crimes virtuais sediada em Teresina, e você não encontra outra delegacia como essa no interior do estado. Mesmo diante de uma circunstância da gente ter uma sociedade cada vez mais a gente registrando crimes como esse, um crime como a de fake news dentro de um perfil ali de Instagram, dentro desse contexto cibernético, online e virtual, a gente deveria ter mais instituições dentro dessas forças de segurança para investigar, para acompanhar. A professora Marta dizia para a gente que pode demorar muito quando você faz, por exemplo, um boletim de ocorrência, até a polícia conseguir investigar quem é a pessoa que está por trás daquele perfil falso, que está disseminando desinformação, muitas vezes trazendo risco para a população. A gente precisa entender que cada vez mais as políticas públicas precisam ser voltadas também para esse contexto. A Polícia Civil também, a gente precisa cada vez mais que a gente tenha delegacias, polícias especializadas em todas as partes para a gente ter essas investigações, acompanhar esses casos. A senhora entende, professora, que a gente precisa ainda avançar muito no Piauí, no Brasil, quando a gente fala de desinformação e de fake news? Com certeza, Clebson. Inclusive, uma das questões que, inclusive, eu tenho trabalhado, né, é essa questão da educação midiática, porque, de certa maneira, pode ser não só a questão de criar mais delegacias especializadas em relação a crimes cibernéticos, mas, por exemplo, também ter uma parte aí educacional de orientar as pessoas onde elas podem verificar informações credíveis ou não, né? No caso, o próprio papel do jornalismo, por exemplo, comparar uma página do Choquei com a página, por exemplo, da Cidade Verde. A página da Cidade Verde tem um jornalismo credível, né? Tem responsabilidade, tem ética em relação à informação. E a página da Choquei, não. Eles se preocupavam muito mais em publicar em tempo recorde, sem checar corretamente as fontes, e muitas vezes estava mais preocupada com o quê? Com likes e o número de seguidores. Então, a informação de credibilidade tem que, de certa maneira, fazer com que as pessoas entendam e compreendam que ainda, de certa forma, tem essa mediação, né, do próprio jornalismo em relação a conferir se aquela página, de certa forma,
tem uma informação que seja confiável, como no caso do Choquei. Muitas páginas já, muitos veículos, inclusive, já notificavam as próprias pessoas em relação a esse tipo de conteúdo nocivo da página, e não só da página Choquei, mas outras páginas de fofoca. Então, as pessoas, de certa maneira, ficam se perguntando, né? Eu falo do próprio usuário, o telespectador que está acompanhando aqui o jornal. Onde, então, eu posso conferir informação? Você já está aqui acompanhando o programa Jornal de Picos e na Cidade Verde em Picos, mas, por exemplo, outros canais, outros veículos que, de certa maneira, você gosta de conferir, mas entenda, o jornalismo ainda tem esse papel de mediar em relação a essa informação, e não confie em qualquer notícia, por exemplo, de perfis que muitas vezes não é de uma pessoa que realmente tem esses conhecimentos jornalísticos. No caso da própria página Choquei, por que eu estou falando sobre isso? O profissional de lá, ele era um fotógrafo, não tinha nenhuma formação e só se preocupava com relação a publicar informação sem checar. Então, assim, se o próprio usuário, o telespectador, quiser checar essa informação, ele pode aprender. Existem várias formas, por isso que eu falei da educação midiática. Existem formas de aprender qual conteúdo eu posso verificar, como verificar. Então, uma das dicas que eu dou, Clebson, é justamente, primeiro, sempre verifique num veículo jornalístico. Segundo, se você vê um título sensacionalista, que é o que vai ter muito nas eleições agora em 2024, urgente, compartilhe, é necessário, é preciso, muito cuidado. Às vezes essas expressões, muitas vezes com esses pontos de exclamações, demonstra ser um conteúdo sensacionalista e provavelmente uma fake news. E outra coisa, às vezes tem como você verificar, por exemplo, aquela imagem, às vezes no Google Lens, no Google mesmo Imagens, o Big Imagem e outros meios para verificar até se aquele vídeo, um frame, né, um recorte ali, um quadro do vídeo, se realmente ele foi divulgado daquela forma. Então, existem algumas dicas bem preciosas para justamente você não compartilhar um conteúdo que, de certa forma, pode ser uma fake news. E lembrando, gente, o mais importante, jornalismo tem informação confiável. Importantíssimo alerta da professora, importantíssimo alerta da professora Marta. A gente sabe que cada vez mais nós somos aí mergulhados numa avalanche, um tsunami de informação, muita informação que chega através de aplicativos de mensagem, por exemplo, ou ali em uma rede social, mas fique sempre alerta a essas informações. Não compartilhe aquela notícia se você não tem certeza daquela informação, se ela é verdadeira, se ela está sendo veiculada por um veículo de comunicação com credibilidade. Na dúvida, não compartilhe e sempre desconfie, sempre com os dois pés atrás diante de todo esse cenário. Professora, queria agradecer a entrevista da senhora. Conversamos com a professora universitária, doutoranda em comunicação, a professora Marta Alencar. Professora, obrigado pelas suas informações. Obrigada, Clebson.